Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a Valéria tá bem e veio aqui para falar hoje mais um pouquinho da taxonomia. Eita, nomezinho, dessa vez ele não me pega mais não, viu? Já estou super craque nele. Vamos voltar um pouquinho, que eu adorei, certo? Os vídeos que vocês mandaram falando sobre os híbridos, certo? Os híbridos realmente são animais a serem observados, né? São muito bonitos, são muito diferenciados. Eu vou botar aqui para vocês, olha, mais 4 híbridos que eu achei muito bonito. Aqui, desse ladinho, nós temos o zebralo. Que é o zebralo, tia? A mistura da zebra com um equino, certo? Pode ser uma zebra fêmea com um cavalo, pode ser a zebra macho com uma égua, certo? Vejam que animal bonito, né? Que forma, certo? Nós temos também, olha esse, aqui, olha, um jagleão. Que é esse, gente? Mas olha que animal lindo. Com essa pelugem escura, certo? Que é a mistura, digamos que esse aqui seja a mistura de um jaguar, né? Porque pela cor, uma mistura de um jaguar com um leão. Ou uma onça com um leão, ele guarda, né, a pelugem da onça, vocês vejam que ela é bem característica. Que coisa bonita, né? Aqui, vamos colocar agora um tigreão, que é a mistura do tigre com o leão. Veja o rosto dele, né? Que bonito. Aqueles detalhes, né, do rosto de um tigre e todas as outras características preservadas do leão. Aqui desse ladinho, eu vou botar um ligre. Algum aluno já mencionou ele aí. Isso mesmo, ele é a mistura do leão com a tigresa. E aí, veja que animal impotente, né? Aquele porte elegante e bonito de um leão, com aqueles detalhes maravilhosos que formam o corpo de uma tigresa. E isso é sensacional. Agora, refeito a revisão, espero que não tenham tido mais nenhuma dúvida. Nós vamos falar de filogenia. Meu Deus, tia Valéria, que cada nome. Eu vou trazer para vocês uma explicação bem rápida, bem simples e que vocês vão conseguir entender muito bem do que é filogenia, certo? Filogenia, digamos que seja o estudo da evolução das espécies. Eu vou colocar uma árvorezinha aqui para explicar mais ou menos a vocês como é que isso funciona. Aqui embaixo dessa árvorezinha, estão vendo? É a raiz. Então, digamos que essa raiz é comum a todos os seres. Só que, segundo Darwin, os seres, eles passam pelo processo de seleção natural, onde só os melhores evoluem, onde só os melhores sobrevivem. Lembra que a gente já conversou isso em nossas aulas presenciais? Então, partindo desse pressuposto de Darwin, nós vamos analisando. Vejam aqui, está aqui a raiz, e nós vamos seguindo. Nesse círculozinho vermelho aqui, a gente percebe que existiu uma mudança, uma evolução, em que o determinado ser foi para um caminho e outro caminho se seguiu. Digamos que fossem os galhos de uma árvore, certo? Lá em cima, em outro ponto, mais uma vez ele se dividiu. Um seguiu para um lado e outro seguiu para o outro. Entendido até aí? Então a filogenia é esse estudo que diz como aconteceu a evolução das espécies. Como foi que essas espécies evoluíram e se tornaram o que elas são hoje pra gente. Aí agora eu vou num assunto bem interessante. Vocês lembram que a gente diz, não, nós seres humanos somos descendentes do macaco. Mas por quê? Porque lá embaixo, nessa raiz dessa árvore, existe o grupo dos primatas. E aí as ramificações vão indo, certo? Desse grupo nós vamos ter, um exemplo, um gorila, nós vamos ter um pongo, nós vamos ter um chimpanzé e nós vamos ter o Homo sapiens, que somos nós, os seres humanos, seres evoluídos, pelo menos, né, na inteligência, com inteligência diferenciada dos outros seres.
Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos vindo, certo, do mesmo início, que era o início da parte dos primatas. Entenderam por quê que dizem que nós todos somos descendentes do macaco? Muito bem. Então, a filogenia, ela estuda isso, ela estuda as evoluções, ela estuda a partir de qual momento aquela espécie começou a se diferenciar da outra, a partir de qual momento elas ganharam características específicas e diferenciadas que fizeram com que elas não fossem mais pertencentes à mesma árvore. Vocês viram que participam todos da mesma árvore, mas cada uma vai para o seu galho. Entendido, pessoal? Tia, mas a senhora fala um nome aí que eu não entendi. Homo sapiens? Que nome é esse? Então, agora eu vou contar uma nova história para vocês. Eita, que hoje eu cheguei cheia de história, certo? Os seres humanos, para facilitar o estudo, eu passei uma atividade dessa para você. Só João Pedro me deu esse questionamento. Não tem aqueles itens que em cada região são chamados de um jeito? Por exemplo, vou pegar o seu exemplo. João Pedro mandou uma foto bem bonita de uma tangerina e disse: por qual nome você conhece? E aí, em uma determinada região ela é chamada de mexerica, em outra região ela é chamada de tangerina, em outra região ela é chamada de bocã. São nomes variados e que criam uma confusão na nossa cabeça. Vocês já imaginaram os cientistas, cada um colocando um nome diferente naquele ser que ele está estudando? Nossa, não ia dar certo mesmo. Foi aí que Linneu, voltando ao nosso querido Linneu, ele classificou esses animais, certo? Ele criou regras específicas para classificar esses animais. A primeira coisa que eu... Mas como, tia? Vejam só. Eles estão estudando um cachorro. Em português, nós falamos cachorro. Mas lá no inglês, nós falamos dog. Muito bem. Na Itália, cane. Não ia dar certo. Daqui que os cientistas fossem estudar o animal, descobrir de que língua é aquela, para descobrir de qual animal estava se falando, não ia dar certo. Na época, a língua muito aceita por todos os cientistas era o latim, que hoje é uma língua morta, e talvez por isso facilite tanto o estudo, porque o português vira e mexe e tem uma mudança, não tem, gente? Aquela palavra que levava acento, de repente passa a não levar mais. Então, para evitar esse tipo de mudança, como o latim hoje é uma língua morta, todos os nomes científicos, todas as nomenclaturas são feitas a partir do latim, que não muda. Entenderam? Então, uma vez você aprendeu que o nome científico de tal coisa é aquele, ele não vai estar mudando. No caso do latim, que diz que cachorro é canis. Então, o nome científico do cachorro, ele vai ter canis em todos os lugares do mundo. Não interessa se seja dog, não interessa se seja cane, não interessa se seja cachorro, certo? Vamos às regrinhas, eu vou colocar elas aqui na tela, num passe de mágica, para ficar fácil para vocês. Vamos lá? Primeira regrinha, certo? Todos os nomes são usados em latim, que era a língua oficial da época, como eu já falei, né, a vocês. Mas aí tá, em latim, canis, certo? Primeira regrinha. Segunda regrinha, os nomes são formados por duas palavras e por isso é chamado binomial. Bi, que vem de, né, dois, certo? Binomial. Binomial, dois nomes. Entendido? Sendo que o primeiro representa o gênero, que é o epíteto genérico. Lembra lá que a gente estudou a organização toda bonitinha, entre reino, filo, classes, gênero, tudo certinho? Pronto. Então, dentro dessa organização de Linneu, esse primeiro nome em latim representa o gênero, que pode ser também chamado de epíteto genérico. Já o segundo nome, ele representa a espécie, que é o epíteto específico. Mas podem chamar de gênero e espécie, que eu acho até que fica um nome mais simples para que vocês falem, certo? Então, olhe,
como eu coloquei aqui, aqui vermelhinho, estão vendo? Gênero, Canis, porque é o primeiro nome. Espécie, Lupus. Então, Canis lupus, entenderam? Sendo sempre o primeiro para gênero, o segundo para espécie. Essa foi a segunda regrinha. Na terceira regrinha, nós aprendemos que toda vez que você for escrever um nome científico, uma nomenclatura científica, você precisa usar uma das três formas. Ah, tia, posso usar as três para o nome ficar mais bonito, mais charmoso? Não, gente, só uma. Se você está digitando no computador, você tem a opção de escrever em negrito ou você tem a opção de escrever em itálico. O negrito é aquele que acende mais a cor, que a Valéria inclusive colocou aqui em negrito, para vocês perceberem que fica mais, né, escurinho, mais em destaque. Tem o itálico, que é quando a letra fica um pouquinho deitada, que é a opção aqui do meio, certo? E tem a opção Canis lupus sublinhada, que essa, digamos que seja para quando você for escrever no seu caderninho. Porque você não vai ter a opção negrito, você não vai ter a opção itálico, mas você pode passar, né, o tracinho abaixo e fazer o sublinhado, e assim você representar a nomenclatura de algum animal ou vegetal, porque vocês têm que lembrar disso. Os nomes científicos, eles são para todos os seres, não são só para animais. A gente dá a explicação usando sempre animais e tudo, para que vocês fiquem, aprendam com mais facilidade, para que vocês cheguem mais perto da realidade de vocês e não fique assim aquela coisa bem distante, bem difícil. Mas todos os seres possuem um nome científico, certo? Essa foi a segunda regrinha, o uso do negrito, do itálico ou do sublinhado. Nunca os três juntos, sempre um por vez. A quarta regrinha, ela diz que o gênero deve ser escrito com inicial maiúscula. Vamos voltar. Então, Canis, eu escrevi lá em cima de verdinho com letra minúscula. Então, não pode. Canis, como ele representa o gênero, a primeira letra tem que ser maiúscula e todas as outras minúsculas. Já no caso da espécie, todos os nomes têm que ser, todas as letras, né, gente, na verdade, todas as letrinhas têm que ser minúsculas, como o caso de lupus lá em cima, que tá certo, porque ele se refere à espécie, então tem que ser sempre minúscula. Então, vamos lá? Canis, com o C inicial maiúsculo, lupus, tudo minúsculo. Entenderam a segunda regrinha? Tá fácil, né? Mas aí agora eu tenho também outra coisa para contar para vocês. Além da espécie, pode também aparecer uma subespécie. E aí a nomenclatura ela deixa de ser binomial e ela passa a ser trinomial. Por que trinomial, tia Valéria? Por que é necessário que algumas sejam trinomiais? Aí eu trouxe essas três imagens aqui, desses três animais, aparentemente muito parecidos, né? Que eles são do mesmo gênero, eles são da mesma espécie, mas na hora da subespécie eles vão se diferenciar, como é o caso do Canis lupuscignatus, que é o lobo ibérico. Vejam aí o lobo ibérico, certo? Nós temos o Canis lupus árabes, que refere-se ao lobo árabe. E nós temos o Canis lupus familiares, que se refere ao cachorro doméstico, que é o que a gente tem na nossa casa. Então, quando a gente estava falando só de Canis lupus, a gente não podia necessariamente dizer, não, esse Canis lupus se refere ao cachorrinho que eu tenho na minha casa. Mas quando eu falo Canis lupus familiares, com três nomes, trinomial, acrescentando, além do gênero, da espécie, uma subespécie, aí sim, eu estou falando do cachorrinho que eu tenho na minha casa. E vou diferenciando, porque o cachorrinho que eu tenho na minha casa não é igual um lobo árabe e nem é igual a um lobo ibérico. Entendido, pessoal? Agora nós vamos falar de mais uma coisa super interessante. Nós vamos falar sobre os reinos, certo? Nós temos aí 5 reinos super importantes, mas eu vou pegar uma imagem bem legal e vou postar aqui para vocês, para que a gente continue a nossa aula. Antes da gente dar continuidade e falar sobre os reinos, tem alguns pontos que a gente precisa
lembrar, certo? E dentre esses pontos, nós vamos falar das células eucariontes e das células procariontes. Lembrando que as eucariontes, elas demonstram uma organização estrutural eficiente e funcional. Ou seja, tudo é bem divididinho, tá ali o núcleo, tá o nucleolo, tá o mitocôndrio, tá os ribossomas, tá tudo certinho, tudo bem definidinho. Já por sua vez, nas células procariontes, essa organização ela é menos complexa, a célula não tem núcleo, o material genético fica todo espalhado pelo citoplasma e também a gente percebe, é como se fosse uma coisinha assim, meio desorganizada. Então, vendo essa imagem aí para ficar bem clara, certo? Porque são alguns conceitos que a gente vai precisar relembrar para que a gente entenda direitinho o que a gente vai falar agora sobre os reinos. A gente vai voltar a alguns conceitos anteriores e eu espero que vocês consigam acompanhar direitinho. Pessoal, vamos aos reinos? Primeiro reino, reino Monera. Segundo, reino Protista. Terceiro, o reino Fungi. Reino Metafita ou Plantae é o quarto. E o quinto, o Metazoa ou Animalia. No reino Monera, nós temos seres unicelulares procariontes, certo? Com apenas uma célula. Lembra que unicélula vem de uma célula com bactérias, que possuem uma célula, e algas cianofícias, que também possuem apenas uma célula. No reino protista, nós somos caracterizados por seres unicelulares eucariontes, lembram? Unicelulares, mas agora com a formação celular um pouco melhor do que o inicial, que é o caso do tripamossoma, das amebas, do plasmódio e da euglena. No reino fungi, por sua vez, nós temos unicelulares, pluricelulares e eucariontes. Ficou mais complexo, não é isso? Então, eles têm também células unicelulares, como única célula. Tem as pluricelulares, com a complexidade bem maior de células. E as células delas são eucariontes. Elas são bem mais organizadas, elas têm toda aquela divisão. Como o caso dos cogumelos, mofos e leveduras. Reino metafita ou plantae. Plantae, porque vem do latim, certo, gente? Aí nós não falamos plantae, plantae. Pluricelulares autótrofos. Lembram que autótrofos? Seres que produzem o seu próprio alimento, no caso, os vegetais. Muito bem, vocês estão bem lembrados de todo o nosso conteúdo, isso é bom. O reino Metazoa ou Animalia, que são formados por seres pluricelulares, claro, com uma complexidade de células bem maior, heterótrofos, porque não produzem o seu próprio alimento, e aí que é onde a gente está incluso, né? Porque somos todos animais que vamos nos diferenciando mediante os nossos gêneros, mediante as nossas espécies, mas que partimos do mesmo princípio. Entendido, pessoal? Agora chegou a hora que vocês mais gostam, a hora da atividade. Após essa aula toda de imagens, de slides, de pequenos vídeos, eu espero que vocês tenham ficado, assim, por dentro do assunto e estejam totalmente craques nessas organizações, beleza? Então, chegou a melhor hora, né? A hora das atividades. Vocês vão responder da página 41 até a página 43 do livro de ciências de vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar. Até mais, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.